Ora, esse tema da convicção e mentira, desenvolvido no último vídeo, ele merece uma continuação aqui. Hoje eu quero retratar uma parte de um item anterior que o Nietzsche trata da questão dos céticos. Eu sou Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar e esse é um canal que tem conteúdos de filosofia e às vezes também alguns debates sobre questões ligadas à política. Como estamos num momento de guerra, nada mais oportuno que usar a filosofia para compreender o nosso cenário. Não exatamente do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista de afirmações, e aqui eu faço uma pergunta para você. Como saber que uma declaração do presidente da Ucrânia ou do presidente da Rússia, se essas declarações são verdadeiras ou se são apenas mentiras que estão travestidas para enganar o oponente? No contexto de guerra, o primeiro inimigo, o primeiro alvo, é a verdade. O que se quer é iludir o oponente. Afinal, o que vale é a estratégia para ver quem vai ganhar a parada, quem vai ganhar a guerra. E nisso, você não tem muito apreço à verdade. Não nesse contexto apenas, aqui vamos falar no sentido mais amplo, o pensamento de Nietzsche desse livro O Anticristo, que é um texto de muita maturidade e eu recomendo apenas e reforço para quem topa pensar. Se você não topa pensar, não pegue esse desafio, porque isso pode desandar a tua vida. Para tudo, nem lê esse autor. Vai ler autores assim mais tranquilos. Quais? Na filosofia talvez não tenha. Os que tem não são exatamente filósofos. Ok. 54 começa então com uma posição em defesa do ceticismo. O ceticismo é uma escola filosófica que, em última instância, vai ter como método o recuo e a ausência de uma afirmação. A postura do cético é a postura de quem não sabe o que é a verdade. E por não saber, ele está vazio e sempre sedento por. É por isso que o cético diz respeito a um espírito elevado, daquele que consegue abdicar da sua verdade, da sua convicção, como exercício filosófico para avançar na seara do conhecimento. Sigamos um trecho do 54. Não nos enganemos, diz Nietzsche. Grandes espíritos são céticos. Você é cético? Você é um grande espírito. Zaratustra é um cético, claro, óbvio. A fortaleza, a liberdade que vem da força e sobreforça do espírito prova-se mediante o ceticismo. Olha só, a fortaleza e a liberdade resultam do ceticismo. Claro, homens de convicção não devem ser levados em conta em nada fundamental relativo ao valor e desvalor. Claro, porque os convictos, em última instância, são também cegos, são também limitados. E aí ele segue. Convicções são prisões. E aí a reflexão do último vídeo foi interessante, porque afinal de contas, quando é que a gente sabe que você está diante de uma convicção ou de uma mentira? O ceticismo é o remédio para te deixar pelo menos assim em dúvida se aquilo pode ser uma mentira ou uma convicção. Convicções são prisões, eles não veem longe o bastante, não veem abaixo de si, eles os convictos não veem abaixo de si, mas para poder falar sobre valor e desvalor é preciso ver 500 convicções abaixo de si e também atrás de si. É essa postura do distanciamento, dar um passo atrás. Você é capaz? Você é um cético. Você é um cético, você está conseguindo fazer o exercício de pensamento. Não sendo, o pensamento já é um pensamento meio morto, porque afinal de contas, as convicções são prisões. Então as pessoas que pensam, mas que estão tomando verdades como convicções e não conseguem colocar essas convicções como uma prova a ser investigada, em forma de dúvida, elas não estão exatamente exercendo o espírito do pensamento que promove a liberdade, percebe? É um tipo de pensamento, sim, claro, sofisticado às vezes, muito bem estruturado, mas muito limitado, porque aprisionado nas próprias convicções. Um espírito que quer coisas grandes, que quer também os meios para elas, é necessariamente um cético. Então,
Você quer, de fato, pensar para além daquilo que é comum, para além do senso comum, até estruturado, até científico, aquele argumento de autoridade? É preciso ter uma postura cética. Ser livre de todo tipo de convicção faz parte da força. Poder olhar livremente. Então, a disposição de realmente conseguir ultrapassar a dimensão de alguma coisa consolidada é o ceticismo e não tem um outro caminho. Só há liberdade com a postura cética, não com verdades, não com mitos. A grande paixão, olha que interessante essa parte, o fundamento e o poder de seu ser, ainda mais esclarecido, mais despótica do que ele mesmo, toma todo o seu intelecto a seu serviço. Ela, essa paixão, ela tira toda a hesitação, dá-lhe coragem até para usar meios profanos. Em algumas circunstâncias, permite-lhe convicções. Então veja o engodo que é, de fato, uma paixão, porque, em última instância, ela acaba permitindo certas convicções. Então, o aprisionamento está colocado. A convicção como meio, muita coisa se alcança apenas por meio de uma convicção. A grande paixão utiliza convicções, não se submete a elas, sabe-se soberana. Olha que interessante essa parte. Inversamente, a necessidade de fé, de algum incondicional sim e não, por exemplo, se me permitem a palavra, é a necessidade de fraqueza. Olha só que interessante. A necessidade de sim e não, incondicional, se me permitem uma palavra, é uma necessidade da fraqueza. Por quê? Porque se quer um resultado, e aqui a postura cética vai te deixar sempre em dúvida, em perspectiva de abertura daquele que não consegue, em última instância, afirmar uma convicção. Por isso esse espírito filosófico é para pouquíssimos, na boa. No geral, a gente tem uma tendência, no geral, de assumir certas convicções, mesmo na filosofia. Mesmo na filosofia. Você veja que você vai ter alguns filósofos que seguem certas escolas de forma tão dogmática que são incapazes de questionar aquela escola filosófica que segue, como é o caso até mesmo de Nietzsche. Eu vou imaginar assim, você tem um grupo de estudiosos de Nietzsche, e esse grupo de estudiosos de Nietzsche o grupo no caso assume Nietzsche como sendo uma espécie de semideus, uma espécie de mito. Ao fazer isso e não ser capaz de colocar em dúvida o próprio texto de Nietzsche, essas pessoas, evidentemente, criaram uma convicção daquilo que é anti-convicção por natureza. É uma espécie de equívoco por excelência. Então, cuidado, porque o homem de fé, o crente de todo tipo, até na filosofia, de todo tipo, é necessariamente um homem dependente, que não pode colocar a si como finalidade, que não pode absolutamente colocar finalidades a partir de si. E aí ele segue com essa ideia do crente. O crente, estou falando do crente na filosofia, hein? Nem estou falando no sentido de alguma coisa menos elaborada, não. O crente não pertence a si, pode apenas ser um meio. Tem de ser usado, necessita de alguém que o use. Seu instinto atribui a honra máxima a uma moral da abnegação. Tudo o persuage a esta sua prudência, sua experiência, sua vaidade. E aí, para fechar, para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo, ele segue com o texto. Todo tipo de fé é, em si, uma expressão de abnegação, de alienação de si. Guarde essa. Todo tipo de fé é, em si, e isso é muito forte, uma abnegação, uma alienação de si. Eu sei que para quem tem muita fé, um texto desse gera um pouco de barulho. Aqui eu sempre falo, é o Topa Pensar, um canal que quer te tirar para reflexão, mas não necessariamente isso significa insulto, desrespeito à sua fé. Tenha sua fé, saiba apenas o que ela significa. Samuel Mendonça, venha tomar sempre um café aqui no Topa Pensar.